Que neste momento você pense em tudo que Jesus fez por você, principalmente ali na sua última semana de vida, e agora você compare com tudo que você fez por Cristo nessa sua última semana. Tenho me preocupado com o cristianismo que nós temos vivido. E eu penso que, como nunca, nós precisamos dar uma guinada de 180 graus em nossa vida espiritual. Acredito que não dá para a gente continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo. Nós precisamos mais de Cristo. E precisamos nos dedicar mais à sua causa nesses últimos dias. O que é que vocês acham? Concordam com isso? Nós estamos muito preocupados com a nossa salvação, em ter sucesso, em ter satisfação, em ter saúde. Estamos ou não estamos preocupados com isso? Sim ou não? Estamos. Mas não estamos preocupados em ser santos e servir. Estou certo ou errado? A gente não está preocupado em ser santo. A gente de repente não está preocupado em servir. E eu quero que neste momento você entenda, à luz do Evangelho, nós fomos chamados para sermos santos e servir. É uma proposta radical, mas é a proposta de Deus para você. É a proposta do céu para a terra. Santidade e serviço. E nós precisamos redescobrir o prazer de ser santo e o prazer de servir. São as duas colunas da espiritualidade cristã. Santidade e serviço. Como expressões máximas do amor de Cristo pulsando em nosso coração. Não existe santo que não ama. Santificar o sábado é amar a Deus e as pessoas. Isso é santificar. Este é o sinal de Deus. E vocês serão conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Paulo consegue imaginar situações extremas. Em 1 Coríntios 13 diz: se não for por amor, de nada vale. Então que Deus nos ajude a entender que a verdadeira expressão da espiritualidade é de fato o amor em santidade e serviço. O Evangelho é radical. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, estudantes alemães se ofereceram para reconstruir uma linda catedral na Inglaterra que foi bombardeada durante a Segunda Guerra. Aqueles estudantes alemães empenharam-se ao máximo em reconstruir aquela linda catedral. Quando finalmente chegou numa enorme estátua de Cristo, eles pegaram todos os fragmentos da estátua e conseguiram reconstruí-la. Não obstante, quando chegou nas mãos da estátua, onde havia embaixo uma placa dizendo: vinde a mim, eles tiveram muita dificuldade
em reconstruir as mãos de Jesus. Depois de muito esforço, de várias tentativas, alguém teve então a ideia que predomina até hoje: não refazer as mãos de Jesus. E no lugar da placa "Vinde a mim", eles colocaram uma outra frase: Cristo não tem mãos, senão as suas. Olhe para as suas mãos. Cristo não tem mãos, senão as suas. Quantas coisas você tem se negado a fazer por Jesus com as suas próprias mãos? Quantas coisas você poderia fazer em nome de Jesus para fazer a diferença na vida do próximo com suas próprias mãos, e você, lamentavelmente, por um ou outro motivo, não tem feito? Cristo não tem mãos, senão as suas. Mateus entendeu isso. Por isso que a mensagem de hoje intitula assim: o quinto apóstolo. E o quinto apóstolo a ser chamado nas proximidades do Mar da Galileia foi Mateus. E nós queremos nesta manhã estudar a proposta de serviço do Evangelho à luz de Mateus. Albert Einstein disse: chegou o tempo de trocarmos o ideal de sucesso pelo ideal de serviço. Amém? E queridos, quando nós abrimos o compêndio de Deus no Evangelho de Mateus, percebemos o seu chamado. E quando Cristo o chamou, mudou o seu nome de Levi. E por falar em Levi, o irmão Levi está aqui. O irmão Levi é um símbolo de serviço. Trocou o nome de Levi para Mateus. A palavra Mateus significa a dádiva de Deus. Você sabe que é ser a dádiva de Deus para a sua família? Ser a dádiva de Deus para a pessoa que está do seu lado? Mateus significa a dádiva de Deus. E o Espírito Santo espera que todos nós aqui sejamos o quinto apóstolo. Que todos nós aqui sejamos Mateus modernos. Que todos nós sejamos a dádiva de Deus para o nosso cônjuge. A dádiva de Deus para os nossos pais e filhos. A dádiva de Deus para a igreja. A dádiva de Deus, imagine você, para a empresa onde você trabalha. Você ser a dádiva de Deus para essas pessoas. É o que o Evangelho espera de cada um de nós. Agora, por favor, pergunte: eu tenho sido, pelo poder do Espírito Santo, a dádiva de Deus para as pessoas que estão ao meu redor? Eu tenho sido a dádiva de Deus para a igreja do Iguatemi? A dádiva de Deus para a minha família? Gente, aqui está um dos segredos da felicidade: ser a dádiva de Deus. Tonho Rico, não vou dizer o segundo nome porque é um japonês e tem uma conotação um tanto delicada em português, nasceu em uma família nobre. Lamentavelmente, Tonho Rico perdeu seus pais ainda quando criança. O tio assumiu
a responsabilidade da educação dele e o enviou para o internato, a fim de que ele se preparasse para frequentar a Escola Imperial do Japão. Lá no internato, ele conheceu um missionário americano que dava aulas de inglês. O Randy está aqui? O Randy está aqui? O Randy está dando aulas de inglês aqui. E nós estamos com toda uma articulação para dinamizar as aulas de inglês aqui no Iguatemi. E esse missionário, semelhança do Randy, estava dando aulas de inglês e por meio dele, Tonho Rico encontrou a Cristo, conheceu a Cristo. Entregou sua vida a Cristo, mas foi totalmente rejeitado pela família, inclusive pelo tio, que o deixou sozinho à deriva da sorte. Ele teve que trabalhar duro para pagar os seus estudos. Concluiu os estudos e o fato é que ele foi morar em uma favela. Em pouco tempo, a sua residência se transformou em um hospital, em uma igreja, em uma escola. Serviços prestados à comunidade. Quando um repórter o visitou, encontrou um livro escrito por ele em papéis de embrulho. E o repórter, o jornalista, ficou impressionado com o conteúdo, lançou alguns artigos para o jornal e logo depois transformou aquele material em um livro. Um livro de sucesso. Tonho Rico se tornou um escritor de sucesso, escrevendo quase 100 livros. Ganhou o prêmio Nobel. E tudo que ele ganhava, ele dava para os menos favorecidos. E ele dizia o seguinte: meu lema é: a lei da vida é o amor. E o cristianismo não é teoria. O cristianismo é o amor em ação. Em 1910 ele foi desenganado pelos médicos. Não obstante, viveu 50 anos. Morreu em 1960. Um exemplo extraordinário de alguém que foi um Mateus em seus dias modernos, que foi uma dádiva de Deus para a humanidade. Deus espera que nós sejamos o quinto apóstolo, que nós sejamos a dádiva de Deus para a humanidade, dentro da nossa esfera de ação. O que é que vocês acham? Sim ou não? Podemos ou não? Podemos, pela sua graça e pelo seu poder. Queridos, como servir? O Evangelho de Mateus nos mostra como. Abra o compêndio de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 41. Mateus capítulo 5, verso 41. Alguém pode ler para a gente? Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 41. A pergunta é: como servir? A palavra de Deus nos diz, em Mateus 5,41, o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele quantas? 2. O fato é que, de acordo com a lei romana, um soldado romano poderia pedir a um judeu que levasse sua mala, que levasse o seu aparelhamento de guerra, 1 milha. Ele era obrigado por lei a andar 1 milha, aproximadamente 1,5 km. Pense no tamanho da cara que um judeu fazia quando ele era obrigado a andar 1 milha. A reclamação era geral. Inclusive, em virtude desta lei, é que os soldados romanos obrigaram Simão a levar a cruz de Cristo.
quando Simão pegou a cruz de Cristo e a conduziu até o Calvário, ele estava obedecendo esta lei que dizia que deveria andar 1 milha aproximadamente, 1.470 metros, 1,5 km. E ele andava por obrigação. Jesus, então, de forma surpreendente e revolucionária, diz: ande a 2ª milha. A primeira milha é por obrigação. A primeira milha é por medo das consequências da desobediência. Mas a 2ª milha, não. A 2ª milha é espontânea. A 2ª milha é surpreendente. A 2ª milha é por amor. Se um romano te pede que você ande 1 milha, você então surpreende e ande a 2ª milha. Esta é exatamente a proposta. Como servir? Andando a 2ª milha. Movido pelo amor. Fazendo mais do que se espera de você. O que é que Jesus espera de ti? O que a igreja espera de você? O que a família espera de você? O que o departamento, pastor Hugo, de comportagem espera dos comportores? Inclusive do pastor Eduardo, que está começando. O que é que espera de você? Espera isto aqui? Então, por favor, surpreenda e ande a 2ª milha. Queridos, um dos grandes problemas hoje é que as pessoas não estão fazendo a sua parte. E Jesus espera que, movidos pelo amor e pela espiritualidade, nós façamos mais do que a nossa parte. Se fizermos a nossa parte, já vai acontecer uma revolução. Agora imagine você fazendo mais do que a sua parte. O que acontecerá? Essa é a proposta da 2ª milha, é a maneira como Cristo espera que nós o sirvamos. Agora, por favor, você está fazendo a sua parte. Eu não quero apelar para o seu sentimento de culpa. Eu quero fazer um apelo para a sua espiritualidade. Eu quero fazer um apelo para que você busque a excelência, para que você possa redescobrir o prazer de amar e servir. Quando você redescobrir isto, aos domingos pela manhã, no culto aqui de oração e de estudo de profecias, nós não vamos ter às 8 horas da manhã apenas 10 pessoas. Nós vamos ter bem mais. Nós não vamos ter aqui na praça apenas 4 ou 5 pessoas. Vamos ter bem mais. E uma turma feliz, porque está andando uma 2ª milha. Existe aqui uma serva de Deus que não perde um dia nessa praça. E a filha está seguindo o caminho. Fantástico. Você vê médicos, empresários, você vê, sabe, nossos queridos irmãos cuidando dessa praça. E qual é a mensagem que nós passamos? Se nós cuidamos assim das coisas, imagine das pessoas. Inclusive, o Tocinho hoje me ligou dizendo que um amigo que ele conheceu aqui na praça, não estou lembrado o nome, Gelson, você se lembra o nome dele? Como é que é o nome? Perazzo. Perazzo está aqui? Perazzo, seria constrangedor pedir que você fique em pé, por gentileza? Para que a igreja te conheça. Gente, o Perazzo está hoje aqui conosco, muito obrigado. O Perazzo está aqui hoje conosco porque o Tocinho conheceu aqui na praça, não é isso, Perazzo? O conheceu aqui, não foi isso? E o convidou para vir à igreja, é isso mesmo? E ele hoje está aqui com a gente, com sua digníssima esposa. Prazer em conhecê-los, uma satisfação imensa tê-los aqui. Por favor, volte mais vezes. Bom demais poder ter o prazer de conhecer vocês. Uma saudação. Isso aqui não é tchau. Essa saudação significa que estamos muito felizes por vocês estarem aqui. É isso aí, gente. A 2ª milha. Deus seja grandemente louvado por isso, amém? Como servir? Andando a 2ª milha. Interessante que Jesus, ao se deparar com os apóstolos,
em Mateus 4,19, ele diz assim: vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Reproduza na tela da sua imaginação a palavra pescador. E tire a letra S, o que que fica? Fica a palavra o quê? Pecador. Um pescador de homens nada mais é do que um pecador redimido pelo sangue de Cristo. E através dos pescadores que foram chamados para serem apóstolos, vocês se lembram os nomes deles? Os 4 primeiros que foram chamados antes de Mateus, quem foram eles? Pedro, André, Tiago e João. Se bem que de acordo com o Evangelho de João, no capítulo 1, versos 35 em diante, quem conduziu e ganhou Pedro para Cristo, quem foi? O irmão dele, André. Não haveria Pedros na igreja se não houvesse os Andrés. Sim ou não? O André não é aquele que está muito lá na frente. Pedro era aquele que gostava de falar em público, estava sempre lá na frente. O André sempre estava sentado. Mas no contato corpo a corpo, o André fazia diferença. Isso acontece com você? Ok, então você é um André da vida. E o fato é que, através dos pescadores, nós aprendemos como trabalhar na igreja. Por favor, essas minhas 2 alas aqui à esquerda, abram respectivamente o compêndio de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 2, e também o versículo 5. Eu vou pedir essas minhas 2 alas aqui que abra no Evangelho de João, capítulo 28, versículos 8 e 11. E eu vou abrir em Mateus capítulo 4, versículo 21. Queridos, como trabalhar, como servir, andando a 2ª milha e superando as expectativas, sabe? Movidos pelo amor. E por gentileza, nós vamos ver agora que a proposta é que nós trabalhemos em equipe. E veja através das redes dos pescadores o que nós podemos aprender. Por gentileza, quem pode ler para a gente Lucas capítulo 5, versos 2 e 5? Alguém pode ficar em pé e tocar a trombeta em Sião, por gentileza? Versículo 5. No verso 2 diz, lavavam as redes. No verso 5, o que é que diz? Lançaria as redes. Então note, lavavam as redes e lançavam as redes. Por favor, outra pessoa pode ler para a gente o Evangelho de João, capítulo 21, versos 8 e 11. 8 e 11, não é 8 a 11. 8 e 11, por favor. Por favor, Fernando. Agora vê o verso 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Os versículos 8 e 11 diz que eles puxaram as redes. Tá? Por favor, ouça o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 21, diz aqui o seguinte: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco e em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então note, primeiro, lavavam as redes. Segundo, lançavam as redes. Terceiro, puxavam as redes. E também consertavam as redes. Num
trabalho de Cristo àqueles que lavam as redes. São aqueles exatamente que trabalham na igreja, preparando a igreja para a semeadura. Existem aqueles que não lavam as redes, mas lançam e puxam as redes. São aqueles que trabalham, sabe, com a palavra, tentando alcançar os não alcançados. E finalmente existem aqueles que consertam as redes, que trabalham com a conservação espiritual das pessoas. Então são 4 atividades que mostram uma diversificação de atividades com as redes e a importância de nós trabalharmos em equipe, dando atenção a várias áreas da igreja e cada um dando a sua parte na área que foi chamado. Então nós precisamos de fato de pessoas que lavem as redes, que lancem as redes, que puxem as redes e que consertem as redes dentro da igreja. Você é do tipo que lava as redes, lança, puxa ou conserta? Não importa. O que importa é que você dê o melhor de si onde você está. Amém? Pela sua graça e pelo seu poder. Não fuja, queridos, do chamado. Você foi chamado para ser santo e para servir. E é exatamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que nós finalmente nos deparamos com o chamado de Mateus. Lucas, capítulo 5, versos 27 e 28, a palavra assim nos diz: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando o quê? Tudo o seguiu. Lucas aqui mostra que numa avenida onde havia 200 coletores de impostos, Jesus então olha nos olhos de Mateus e o chama para ser um apóstolo, para segui-lo. Queridos, nos dias de Jesus, ser coletor de impostos, era a mesma coisa que ser um ladrão de colarinho branco, um traidor nacional, um apóstata, uma prostituta. Os cobradores de impostos não podiam entrar na igreja. Não há nenhuma evidência de que Mateus era uma pessoa desonesta, nenhuma evidência. Mas ele era considerado uma pessoa desonesta. O fato é que diante dessa situação, Mateus pensava que jamais Jesus o teria percebido dentre a multidão que o ouvia. Mateus já tinha ouvido o Evangelho pelos lábios de Jesus, quem sabe várias vezes. A palavra nos mostra que de acordo com Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Sabe, Mateus creu em Jesus, sentiu necessidade do auxílio de Jesus, teve vontade de se aproximar de Jesus, mas se considerava indigno e jamais imaginou, à luz da postura dos fariseus e rabis, que Jesus se interessaria por ele. Estou de repente, queridos, nesse momento falando para alguém que a semelhança de Mateus pensa que Jesus jamais se interessaria por você, que diante de tudo que você tem sido e tem feito, Jesus jamais o perdoaria e o chamaria para estar ao lado dele como um instrumento em suas mãos para a propagação do Evangelho. Se de repente você tem essa impressão, você naturalmente terá compreensão da situação dramática, do que rolava na cabeça de Mateus em relação à sua situação, em relação à sua condição e à proposta de Jesus para a sua vida. Ele jamais imaginou que Jesus o havia percebido. O texto bíblico aqui, queridos, nos diz no versículo 27, viu um publicano. A palavra viu
no grego significa contemplava. Jesus contemplou, olhou com atenção para Mateus. Esse é o olhar de Cristo para você. Nós sempre imaginamos nós contemplando a Cristo. Agora você imagine Jesus contemplando você, Fernando. Jesus contemplando essa linda guria que está aí do teu lado. Você pode entender isso, Jesus contemplando você. Enquanto os fariseus te julgavam pela tua situação, pelo teu emprego, pela tua função, Mateus era julgado pela sua aparência. Jesus via em Mateus um coração receptivo aos valores do reino de Deus. Via em Mateus uma pessoa disposta a ser totalmente dele. Jesus, nesta manhã, ao olhar e contemplar você, ele consegue, numa leitura digital, ver através dos teus olhos o que perpassa no teu coração em relação a Deus e chegar à conclusão contundente de que você tem, apesar dos teus erros, dos teus fracassos, você tem, apesar de tuas falhas, de tuas tendências, você tem um coração receptivo aos valores do reino de Deus. Através dos teus olhos, 45 centímetros abaixo, ele vê o teu coração. Esta é exatamente a experiência de Mateus, de Jesus em relação à pessoa de Mateus. Viu um publicano. Enquanto todos viam no publicano alguém desprezível, Jesus o valorizou como ninguém. Queridos, entendamos uma coisa: ninguém nesse mundo te valoriza mais do que Jesus. Ninguém. Algum tempo atrás, alguns estudantes franceses estavam de férias no interior da França. E naquele dia eles decidiram visitar o mercado municipal. Se depararam diante de uma banca com um quadro desprezado, empoeirado. E eles tiveram um interesse especial pelo quadro que custava 1.500 francos. Eles tentaram baixar o preço, mas pense no vendedor ruim de negócio. Depois de muitas lágrimas, depois de muita conversa, ele baixou para 1.400 francos. Os estudantes franceses não só fizeram uma vaquinha, eles fizeram o curral inteiro. E compraram um quadro. Dias depois, ao retornarem para Paris, levaram para um especialista e semanas após veio o resultado. Tratava-se de uma obra-prima de Leonardo da Vinci, avaliada em milhões de francos. De uma hora para outra, os estudantes franceses se tornaram milionários. O dono do quadro, que teve o quadro em casa e não valorizou, quase optou pelo suicídio. Porque tinha o quadro em casa e não valorizava. Às vezes a gente só reconhece o valor do que tem quando perde. Por favor, não perca Jesus. Valorize como Ele te valoriza. E Jesus não quer te perder por nada neste mundo, por nada. O fato, queridos, é que Mateus, deixando tudo, seguiu. Vocês sabiam que Pedro, André, Tiago e João não fizeram isto? Pedro, Tiago, André e João, durante 1 ano e meio, seguiram a Jesus superficialmente. Depois de 1 ano e meio, é que definitivamente eles deixaram tudo e seguiram a Cristo. Mateus não podia fazer isso. Mateus não podia trabalhar de forma parcial. Então ele foi total, radical, em seguir a Cristo. Ele deixou tudo.
O que você de repente ainda não está disposto a deixar para seguir a Jesus? Na estrada da vida, na avenida do teu ser, seguindo os passos de Cristo, o que você ainda não está disposto a deixar para ser todo de Deus? Tem você seguido a Cristo superficialmente? Há alguma coisa na tua vida que você ainda não está disposto a abrir mão por amor a Jesus? Mateus, deixando tudo, seguiu. Queridos, nós temos diante de nós um cifrão. Lembram-se do cifrão? E nós temos diante de nós uma cruz. O jovem rico preferiu o cifrão, mas o jovem Mateus preferiu a cruz. O que você tem priorizado? Ganhar dinheiro, e por isso você serve, se dedica e trabalha de dia e de noite? Ou você tem optado pela cruz? Qual é a tua escolha? A escolha do jovem rico foi o cifrão, mas a escolha de Mateus foi a cruz. Maria Slessor, uma menina de família pobre, seu pai era alcoólatra. Ela teve que trabalhar desde os 11 anos de idade debaixo do sol quente. Mas ela cultivava em seu coração o sonho de um dia seguir a Jesus até as últimas consequências. Havia uma cruz aqui em seu coração. Aos 25 anos de idade, ali na Inglaterra, ela ouviu então a notícia de que o grande missionário havia morrido. E ele havia feito um apelo, David Livingstone. Quem continuaria a sua obra na África? E ela, no silêncio da sua alma, tomou a decisão indeclinável de dar continuação à obra daquele que deu a vida pela África, cujo coração foi enterrado na África e o seu corpo entre os heróis em Londres. 3 anos depois, aos 28 anos de idade, Maria Slessor dedicou a sua vida à Nigéria. Conseguiu trazer paz às tribos em guerra. Acabou com as práticas bárbaras do sacrifício de filhos e de pessoas aos seus falsos deuses. Por onde ela passou, deixou um rastro de capelas de barro, soerguidas como monumentos da sua fé e do seu amor por Cristo. Eles não entendiam a sua língua, mas eles entendiam as suas mãos. Eles entendiam a linguagem do amor em seu trabalho. Ela dava a vida por eles. De maneira que os biógrafos afirmam que no final de sua vida, ela fez tanto pela África como os maiores e mais intrépidos missionários da história. Queridos, que pela graça de Deus, no final de sua vida, que você tenha feito pela igreja, pelo mundo, pela família, o que os grandes homens de Deus realizaram em suas vidas. Cristo disse em Mateus, para nós concluirmos, Mateus capítulo 20, versos 25 em diante. Mateus capítulo 20, versos 25 em diante. Acompanhe comigo
a leitura desse texto. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós somos chamados para servir. De acordo com Marcos e Lucas, Jesus passou a noite em oração. E naquela manhã, Ele chamou os 12. Primeiro, para estarem com Ele. E depois os enviou a pregar. Cada um de nós somos chamados para estar com Jesus. Primeiro, estar com Jesus. E depois, comunicar Jesus. Você também, e você foi apontado pelo dedo do Espírito Santo. Você não caiu nesta igreja de paraquedas por acaso, não. Você foi tocado por Deus, porque Jesus te viu dentre a multidão aqui em Porto Alegre e te chamou para estar com Ele e depois para te usar como instrumento dele. Vocês conhecem esse texto? Me permita ler esse texto com vocês, por favor, Bíblias abertas. Em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Esse é um texto maravilhoso. Sublinhe esse texto na sua Bíblia. Versículos 13 e 14. Depois subiu ao Iguatemi e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou-os para estarem com ele e para os enviar a pregar. Primeiro ele os chamou para estarem com ele, comunhão. E depois ele os enviou, missão. Nós fomos chamados para estarmos assim com Jesus. E depois para comunicarmos Jesus. E a boca fala do que o coração está cheio. Amados, que você tome a decisão de servir a Cristo. Pelo menos durante 1 hora por semana. 1 hora por semana. Esta 1 hora por semana, no sábado, numa igreja de 400 membros ou de 500 membros como esta igreja, se cada um dedicar 1 hora, vão ser 500 horas por semana. 2.000 horas por mês. Lembre-se que um mês tem apenas 780 horas. Então, em um mês, como esse mês agora, de agosto, se cada um dedicar 1 hora, nós vamos dedicar mais de 2 meses num mês a essa comunidade. Basta que você dedique apenas 1 hora. Quantos de vocês, sinceramente, querem deixar de ficar com os braços cruzados e abrir o teu coração e as tuas mãos para Cristo? Cristo não tem mãos senão as suas. A igreja não deve ser um clube. A igreja não deve estar preocupada em ser rica, em ser grande. A igreja do Iguatemi deve estar preocupada em amar, servir e ser fiel. Se você deseja isso, eu faço um apelo que você venha até aqui à frente. Se você deseja ser instrumento nas mãos de Deus, se você deseja dedicar 1 hora
para servir e para ajudar alguém. Se você deseja, vem. Se ainda não vem. Jesus olhou para Pedro e disse: quanto a ti, vem e segue-me. Ele estava preocupado com João, capítulo 21. Jesus disse: quanto a ti, vem e segue-me. A mesma coisa Jesus te diz nesta manhã: quanto a ti, vem e segue-me. Você quer seguir os passos de Cristo? Então você vai ter que ser servo. Se você deseja isso, então vem. Quanto a ti, vem e segue-me. Nós estamos em uma jornada de oração. Se a gente apenas orar e não trabalhar por essa comunidade, nós não conseguiremos ser um centro de influência. Nós não conseguiremos ser uma comunidade de amor. Só seremos uma comunidade de amor e um centro de influência se formos servos. Não dá para continuar de braços cruzados. Não dá para viver o Evangelho se não for de forma pragmática. Nós temos que ser servos e santos. Ó Deus eterno, nos levantamos, Senhor, e viemos até o teu encontro. A proposta é radical. Nós fomos tocados e chamados, Senhor, para virmos estar com Jesus. Estamos em uma linda jornada de 40 madrugadas com Deus. Estamos indo à tua presença. Muitos não se acordam mais pela manhã para ir trabalhar, mas para ir à tua presença e estar com teu Filho Jesus Cristo. À noite, Senhor, nos encontramos aqui para orar, para te suplicar que ouças a nossa prece, quando clamamos para que esta igreja torne-se uma casa de oração, comunhão, uma comunidade de amor, relacionamento, um centro de influência, missão. Em nossas veias corre o sangue de Cristo. Nós estamos completamente linkados contigo, Pai. E precisamos do poder do teu Espírito diariamente nos impulsionando por amor a fazer algo pelas pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, que não nos contentemos em ser adventistas do sétimo dia, que frequentam a igreja, que guardam o sábado, que devolve o dízimo, Pai. Que a gente não se contente em ser esse adventista, mas que possamos, pela tua graça, sermos teus servos, trabalharmos para ajudar o próximo, sermos movidos pelo amor, a servir as pessoas no mínimo 1 hora por semana, Pai. Mais do que fazer a nossa parte, ajuda-nos a andar a 2ª milha e surpreender o mundo, como indivíduos e como igreja, porque o coração de Jesus pulsa dentro de nós. O coração de amor, de serviço, um coração de adoração, um coração caracterizado pela missão. Nos envolvas em teus braços, que sejamos soerguidos para uma experiência mais profunda contigo, Senhor, e que possamos ser instrumentos em tuas mãos para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Amém. Que sejamos Mateus modernos, o 5º apóstolo, a dádiva de Deus para Porto Alegre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Escolha umas 5 pessoas e diga: você é uma dádiva de Deus para mim. Louve ao Senhor. Casal. Permite?